Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, agosto de 1860. Sexta-feira, 6 de julho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 29 de junho. Comunicações diversas. Primeiro, o senhor Achille R. lê uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, seu amigo, que um espírito faz trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que o espírito lhe deve dar um meio infalível para assegurar-se da identidade dos espíritos e de não ser enganado, mas lhe aconselha segredos sobre esse ponto e sobre suas comunicações em geral. A respeito, o Sr. Allan Kardec observa que vê 3 motivos de suspeita neste caso. O primeiro é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os bons espíritos podem pedir ao médium que escreva, mas, em geral, não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, param o médium quando haja excesso de zelo. O segundo é o pretenso processo infalível para assegurar-se da identidade. O terceiro, enfim, é a recomendação de segredo. Se a receita fosse boa, não se devia fazer mistério. Parece-lhe que o espírito quer empolgar o médium a fim de manobrá-lo à vontade em favor da suposta infalibilidade de seu processo. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e descubram as suas manobras. Por isso, recomenda silêncio, a fim de não ter contraditores. É o meio de sempre ter razão. Obviamente que tudo está claro para qualquer pessoa que leia o texto com atenção. No entanto, vamos destacar o que Allan Kardec apontou como sendo o primeiro motivo de desconfiança: a duração do trabalho imposto ao médium, o que é, nas palavras de Allan Kardec, sempre um sinal de obsessão. Você que está nos ouvindo compreendeu bem o que Kardec disse? É sempre um sinal de obsessão. Kardec afirma que os bons espíritos podem pedir ao médium que escreva. É pedir, viu? Não é estabelecer uma obediência a regras, não. E que nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. E tem gente aí achando o máximo, porque o médium fulano psicografou milhões e milhões e milhões de textos, dormiu pouquíssimas horas por dia e foi carinhosamente conduzido por um tal mentor espiritual. Mentor, tá? Na prática daquilo que o tal mentor chamava de mediunidade com Jesus. Acredite. Pô, a orientação de Allan Kardec aí, meu amigo? Pra que mesmo? O próprio Kardec é um nada na visão desse pessoal. Ah, e só para finalizar, Kardec afirma ainda que os bons espíritos, ao contrário, param o médium quando haja excesso de zelo. Pois é, esse pessoal que endeusa médiuns
tem conhecimento também de algum desses espíritos que, diante de um empenho exagerado por parte de algum médium na realização de alguma tarefa de psicografia, tenha o chamado a atenção para os cuidados consigo mesmo? Com a sua própria saúde? Vamos repetir? Os bons espíritos, ao contrário, param o médium quando haja excesso de zelo. A obsessão é um cenário bem triste, não é? Mas olha, a gente só reconhece a situação citada como sendo uma obsessão quando estudamos Allan Kardec. Em especial, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores e a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Não há outro caminho para se conhecer a ciência espírita senão estudando as publicações de Allan Kardec. E nosso abraço de hoje vai para todos os seres humanos que nos escutam da Espanha, que nos ouvem da Catalunha, de Andaluzia, País Basco, Castela e Leão, Galícia, Valência, Castela-Mancha, Astúrias e da belíssima capital, Madrid. E também a você que nos escuta, um grande abraço. KardecCast, o Espiritismo, a vida e você.